Oi, gente! Bom, meu nome é Carol Azevedo e o vídeo que eu trago hoje pra vocês é uma resenha desse livro aqui, 1984, do George Orwell. Bom, eu vou contar pra vocês do que se trata esse livro, é um livro muito conhecido. Esse foi o livro que inspirou o BBB, então eu vou contar pra vocês tudo sobre esse livro, então espero que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir, comentar e compartilhar. Eu adoro saber sempre o que vocês estão achando dos vídeos e tudo mais. E o que vocês querem assistir, só comenta aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês. E também de me seguir nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Então é isso, vamos começar logo essa resenha, que eu estou muito ansiosa. 1984 foi publicado em 1949, é considerado uma ficção distópica, então eu vou trazer aqui para vocês um pouco sobre esse livro. E ele é dividido em 3 partes. Ele é narrado pelo nosso personagem principal, o Winston Smith. E da partida do Winston é que a gente vai conhecer mais sobre o partido, sobre a Oceania, que é onde o Winston ele mora e vive a sua vida praticamente inteira. E o Winston ele pertence à Oceania, que é uma superpotência controlada pelo partido, que tem como símbolo o Grande Irmão. Então, o partido ele é extremamente totalitário. Ele vai impor tudo aquilo que as pessoas devem seguir, desde suas crenças até o modo como se vestem. Então, nessa história a gente vai ter mais essa perspectiva do que o Winston ele acha do partido, do que ele acha que o partido está fazendo e tudo mais. O livro ele é uma grande crítica a governos totalitários e também sobre a corrupção e tudo mais. Então, o que George Orwell quis trazer pra gente era essa grande crítica a esses governos. Então, esse livro ele é muito falado justamente por isso. Então, ele vai abordar de uma forma muito direta sobre isso. A linguagem é uma linguagem dinâmica, é uma linguagem fácil de ser compreendida. Como eu já havia mencionado, o Winston ele pertence a uma superpotência chamada Oceania, que ela é controlada pelo partido. O Winston ele pertence a uma classe social intermediária ao partido. Então ele não é nem tão pobre e nem rico, ele fica ali bem no meio dessa classe social. E junto com a Oceania há outras superpotências, que são a Leustrásia e a Eurásia, eu acho que é assim que se pronuncia. São citadas no livro também, e elas sempre vivem guerras entre si, tanto a Oceania quanto a Leustrásia e a Eurásia, elas sempre estão em guerra. No livro até eles ressaltam isso, o Winston, né, ele ressalta isso, que ele não sabe exatamente com quem a Oceania está em guerra em determinados momentos, porque ela sempre muda. Ou ela está em confronto com a Eurásia ou com a Lestrásia. Bom, e às vezes eles alteram. Tipo, o partido ele altera com quem ele está em guerra, mesmo que se ele está em guerra com a Lestrásia, ele vai dizer que está com a Eurásia depois de um tempo. Então, as pessoas ficam meio perdidas em questão a isso. Mas o Winston ele saca isso e tudo mais. O Winston ele é uma pessoa muito inteligente, ele tem lá acho que para os seus 30 e poucos anos, não me lembro exatamente a idade dele. E ele então ele teve acesso à vida antes do partido, mas quando ele era criança. E agora, quando ele já é adulto, ele teve a vivência dele inteira no partido. O Winston muitas vezes ele dúvida entre certos acontecimentos, se aconteceram ou não, ou se o partido está manipulando. Então ele tem esse pensamento muito apurado, muito diferente de outros personagens que no decorrer do livro eles apenas aceitam aquilo que está sendo ditado. O Winston não, ele pensa muito mais além dessa caixinha que eles estão querendo colocá-lo. Então isso que é, digamos assim, o ponto crucial da história, porque ele tenta aceitar o sistema imposto pelo partido e tudo mais, mas sem perceber ele acaba se rebelando a esse sistema quando ele se apaixona pela Julia, que é uma outra personagem também de uma opinião muito forte, uma personagem muito forte. Então eu vou contar mais sobre ela pra vocês e sobre esse romance que vai rolar entre o Winston e a Julia. Eles vão se envolver romanticamente e isso é uma traição para o partido. Porque se você amar ou adorar alguém que não fosse a figura do grande irmão, isso já é considerado traição. Então, eles, a partir desse momento onde eles se apaixonam e começam a desenvolver todo esse romance no livro, eles já estão traindo o partido. Bom, a Julia, ela é uma personagem muito forte e ela segue essas doutrinas que o partido impõe,
porém é uma questão de aparência, para mostrar para eles que ela, tipo, que ela segue eles e tudo mais, mas que no fundo ela sente um extremo ódio pelo partido e ela não aceita nada daquelas ideias que eles impõem. Então ela meio que vive essa vida de aparências para eles não pegarem ela, torturarem ou sumirem com ela. E é assim que ela vai levando a vida. Então, quando ela conhece o Winston, ela bota muito bem as suas opiniões, tudo que ela acha sobre o partido. E uma coisa que também junta a eles é esse ódio que eles têm pelo partido em comum. Então, eles acabam conversando, percebendo que muitas das coisas que o partido põe nos livros, em várias outras coisas, são falsas, que eles falsificam. Então, o Winston, ele trabalha nessa parte de reescrever livros. Então, ele já tem essa noção de que muitas das notícias que são mandadas para as pessoas, que são expostas para as pessoas seguirem, são falsas, são mentirosas, porque o partido, ele praticamente reescreveu todos os livros. Então, toda a vida que existia antes do partido não existe mais ao certo, porque eles alteraram tudo. E o Winston, ele acaba percebendo, ele acaba quebrando essa doutrina, porque ele percebe furos no que é imposto pelo partido. E a partir desse momento ele tenta se lembrar, como eu já mencionei, da vida dele antes do partido, só que ele não tem muito retorno sobre isso. Então ele resolve procurar pessoas que viveram uma vida, que tiveram uma vida antes do partido, porque ele já não acredita mais no que está escrito nos livros que foram reescritos. Então ele começa a buscar sobre conhecimento de como era a vida antes do partido, o que aconteceu, como foi a história do mundo. Porque eles alteraram até a história do mundo, tipo, eles não mencionam guerras que foram super importantes e tal. Só permanece a guerra entre a Eurásia, a Lestrácia e a Oceania. Então ele fica sedento de informações sobre o passado. O partido ele domina a vida das pessoas, ele vai dominar o que elas vestem, o que elas pensam, com quem elas se casam. Então tudo ali é dominado por eles e as pessoas estão ali apenas para servirem ao partido. Então basicamente é isso. A influência que o partido tem sobre a mente das pessoas é aterrorizante. Tipo, teve momentos no livro em que eu fiquei muito assustada com o quanto eles manipulavam as pessoas. Então, eles conseguiam e acabava que surgia efeito. Porque a manipulação era feita com torturas, com espancamentos. Então, acabava que as pessoas eram, no final, suscetíveis a isso. Bom, o ponto central, o que o partido eles queriam com tudo isso, com todas essas torturas, com todas essas coisas impostas para as pessoas seguirem, era essa sensação de poder, de mandarem algo. Então, no final, tudo isso era por causa do poder. Então, eles não se importavam com as pessoas, não se importavam com nada além do poder. Então, era basicamente isso que eles prezavam, era isso que eles queriam. Então, eles controlavam a vida das pessoas através de teletelas, elas não tinham um segundo de paz, eram sempre vigiadas pelo partido, porque eles não poderiam perder essa sensação de estar no poder, de mandar nas pessoas, de mandar no que elas iriam pensar. Então, tudo isso era por conta do poder. E daí a gente pode refletir sobre isso, o quanto o poder ele é perigoso em certas mãos. A gente tem que tomar muito cuidado em quem que a gente dá todo esse poder. George Orwell, ele descreveu uma sociedade muito temida por muitas pessoas e que ainda hoje muita gente ainda tem medo dessa sociedade que ele descreveu. Então, apesar de ter sido um livro escrito há muito tempo, tipo 1949, ainda é um livro muito atual, ainda é um livro que deve ser lido. Então eu recomendo demais essa leitura, é um livro que vale a pena vocês leem, porque é uma história incrível, é uma história que vai fazer com que vocês pensem muito mais sobre esse assunto. Eu comecei a pensar demais sobre isso e é um livro esclarecedor em alguns fatos e em algumas coisas. Bom, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha falado tudo que eu queria desse livro. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Eu gosto muito de saber tudo que vocês acham e tudo mais. Comenta aqui se você já leu esse livro, se você gostou dessa leitura. E é isso. E um beijo e até o próximo vídeo.
Tchau! Tchau!